Deuteronômio, capítulo 21. Crimes de morte. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi o que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão a bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor, nosso Deus, os escolheu para os servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim, o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Prisioneiros de guerra. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gosta mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la, nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Os direitos do primeiro filho. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhes os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Filhos desobedientes. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-los aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Diversas leis. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para ser de vocês. Deuteronômio, capítulo 22. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono e você ver o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então, entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi, que é de outro israelita, cair na estrada e você ver o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor, nosso Deus, detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão,
e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo ocorra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim, você não será culpado de alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem um arado. Não vista roupa feita de tecidos de lã e de linho misturados. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Pureza sexual e casamento. Pode acontecer que homem case e, depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: "Dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela", e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. "Pois vejam aqui a prova que minha filha era virgem." E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então, estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e nunca poderá mandá-la embora. Mas, se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e, enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com a moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas, se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se o homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Jó 14. A nossa vida é curta. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos, então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isto está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas, quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer.
Vamos dormir o sono da morte, para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. Ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos, e ali me escondesses até que a tua ira passasse, então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me guiaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerá os meus pecados e apagará os meus erros. Tu acabas com a nossa esperança. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre, e mudas a sua aparência quando despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e, se caem na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Atos capítulo 4, versículo 23. A oração dos seguidores de Jesus. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo o que nele existe. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: Porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam, e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer, aquele que dá ânimo. Vamos orar. Feche os seus olhos aonde você estiver e ore comigo. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Estamos aqui te pedindo para que o Senhor venha dar-nos saúde, Senhor, para que nós possamos cumprir o teu chamado, cumprir o teu propósito. Pai, cuida da pessoa que está escutando agora essa mensagem, que está fazendo essa oração. Visita essa pessoa na casa dela, Deus, trazendo cura, Senhor. Cura a enfermidade, Senhor, de quem precisa na casa dessa pessoa. Trazendo cura emocional, cura física, Senhor, e cura espiritual.
Nós te agradecemos, nós te honramos, porque Tu és dono de tudo, o Senhor criou tudo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Deus misericordioso, honroso, maravilhoso, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.